Bom, nós iremos meditar em Hebreus capítulo 11, versos 30 ao 40. Mesmo essa passagem sendo tão longa, eu pretendo não me demorar, vai ser um pouco mais objetivo com relação ao texto. Toda essa passagem ela tem um único propósito. Então nós iremos ler e assim, conforme os versículos forem seguindo, nós vamos meditando. Leiamos o texto da palavra do Senhor que nos diz: Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Que mais direi? Certamente me falará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Bom, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: a fé em Deus somente. A fé em Deus somente. Esse tema, ele nos traz a ideia de que tanto o povo hebreu, tanto os judeus, os israelitas, que conquistaram algo, foram além das coisas que estavam diante deles, das circunstâncias muitas vezes, das aflições muitas vezes, das impossibilidades muitas vezes. Eles só foram além porque não retrocederam, porque não desistiram. Porque a confiança deles não estava na força dos seus braços. Porque a confiança deles estava unicamente no Deus vivo e verdadeiro. A fé deles estava no lugar onde deveria estar. Ou melhor, no único lugar onde eles poderiam alcançar vitórias. Ainda que
não contemplassem o cumprimento das promessas. Nós iremos entender isso aqui melhor conforme a meditação do texto. Mas vejamos, o escritor aos Hebreus, ele antes faz menção dos pais de Moisés, nos versos anteriores, dos versos 23 ao 29, faz menção da fé dos pais de Moisés. Nós vemos também a fé de Moisés e todos os efeitos de sua confiança no Senhor e sua esperança nele. E agora, o escritor aos Hebreus faz uma relação dos israelitas que tiveram grande vitória e tiveram grandes conquistas somente por uma razão: confiaram em Deus, depositaram sua fé somente em Deus. No mundo cético que nós vivemos, no mundo incrédulo que nós vivemos, no país incrédulo que nós vivemos, na América incrédula que nós vivemos, a fé cristã, ela tem sido um desafio, tendo em vista que nós somos um povo gentil. Preservar nossas crianças, incentivar os jovens, ensinar os adultos, doutrinar idosos, tem sempre sido um grande desafio, tendo em vista que a incredulidade é a raiz de um povo pagão. E nós, como cristãos, como quem resgatados fomos pelo Senhor para vivermos uma vida triunfante pela fé somente, nós devemos considerar toda a história do povo de Deus, toda a história em que Deus chama um povo, em que Deus edifica um povo, em que Deus fortifica um povo, em que Deus alicerça um povo, em que Deus ajuda um povo, em que Deus faz, em que Deus age. A fé em Deus somente não é a ideia de que as pessoas que confiam no Senhor são vitoriosas, mas pelo contrário, a única razão pela qual o povo de Deus é vitorioso não é por questão da confiança em si, mas pelo Deus confiável, o Deus fiel, o Deus em que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ainda que as circunstâncias nos pareçam contrárias. Vejamos como nos diz as Escrituras, verso 30, que pela fé ruíram as muralhas de Jericó. E que vitória foi essa? Dirigida por Josué, e está registrado lá em Josué 6. Uma vitória que subjuga, que triunfa sobre um povo inimigo. Depois de rodeadas por 7 dias aquelas muralhas, uma cidade inteira conquistada. Irmãos, sabe quais são os limites da fé? Quais são as dimensões da fé? O que pode acontecer na vida de pessoas que confiam no Senhor? O que realmente fé pode produzir em nossos corações? Ousadia, coragem, ânimo, forças. O que um Deus tão poderoso, que tem toda a autoridade nos céus e na terra,
pode fazer a nosso favor. Nós podemos perceber que aquilo que o Senhor Jesus já nos ensinou durante o seu ministério, que, sabe, o pequeno grão de mostarda pode não ser de grande importância, de relevância, pode não ter uma aparência que traga ânimo, mas nós podemos ver que, ainda que um pequeno grão de mostarda, mesmo que sendo desprezível, nós podemos fazer coisas, nós podemos obter do Senhor favor, e um favor tão precioso que nos faz caminhar, que nos faz viver, que nos faz esperar, que nos traz confiança, que nos traz esperança, que nos traz paciência. Sabe, eu já falei isso, mas me deixem repetir que na nossa geração vivemos num imediatismo tão grande, que tudo tem que ser na hora, que está demorando muito. É uma ansiedade tremenda, é uma angústia tremenda, é uma depressão, sabe? É os olhos no horizonte, onde os nossos olhos deveriam estar na vertical, onde nossos olhos deveriam estar fitos nos céus, com as mãos erguidas, como crianças, bebês, ou crianças que sabem e que percebem que unicamente depende de confiança das pessoas que estão acima delas. E as crianças, vocês sabem como elas fazem? Elas erguem os olhos, elas erguem suas mãos, elas pedem ajuda, elas buscam um socorro. Sabe o que a fé pode operar? Pode operar sobre os inimigos, pode operar e nos conduzir em vitórias, triunfos, os quais nós vimos aqui registrados, com a vitória de Josué em Jericó. Não pretendo fazer explicações dos eventos em si, mas eu quero chegar no ponto da nossa grande lição em que o escritor aos Hebreus nos traz nessa manhã, dos quais os exemplos ele usou aqui para trazer esperança, paciência, confiança aos irmãos que estavam sendo perseguidos no primeiro século. Verso 31: pela fé Raabe, a meretriz, vejamos, temos aqui uma mulher prostituta, uma mulher pagã, uma mulher aos olhos dos israelitas indigna de receber graça, favor do Senhor. Mas nós temos alguém aqui que não foi destruída como os desobedientes. Nós temos aqui alguém que não foi junto da multidão. Nós temos alguém aqui que, porque acolheu com paz os espias da terra, a chamada terra da qual houve grande vitória da parte do povo de Deus. Sabe, irmãos, se houver fé, se confiarmos no Senhor, não seremos mais um na multidão. Se confiarmos no Senhor pacientemente, confiantemente, não seremos mais um na multidão, como Raabe. Ela acolheu com paz os espias. Nós temos isso registrado lá em Josué capítulo 2.
Verso 32. E que mais direi? E aqui ele vai nos mostrar outros nomes. Ele não vai se deter em dar algum detalhe da história desses homens, mas ele vai mencionar nomes. Que mais direi? Quando ele fala que mais direi, é como se ele estivesse dizendo: o que mais falta eu acrescentar a tudo isso? Por acaso esquecemos onde a nossa fé deve estar? Em quem devemos confiar? De onde nós resgatamos ânimo? De onde nós conquistamos coragem? De onde nós tiramos forças? O que mais é necessário ser dito? É como se ele estivesse dizendo isso. É necessário mais? Certamente, ele disse: me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Ou seja, se ele fosse registrar todas as coisas que Gideão fez, ou que Gideão conquistou, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, vejamos, todas as coisas registradas no Antigo Testamento, vamos colocar logo assim. Sabe, se nós formos detalhar, nos falta tempo, diz ele. Se formos ter que detalhar todas as coisas que pela fé homens de Deus fizeram, conquistaram, onde chegaram, muitos morrendo, mas confiando no Senhor. Ele vai e diz no verso 33, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Vejam esses detalhes, os quais, por meio da fé, venceram reinos. Venceram reinos. Isso aqui é pequeno demais? Isso aqui é coisa pouca? A única coisa que Deus busca são homens e mulheres que confiam nele somente. A fé nos basta. A fé é suficiente. É só confiar. Praticaram a justiça. Viveram o que tinham de viver. Fizeram o que tinham de fazer. Conquistaram o que tinham de conquistar. Obtiveram promessas. Veja. Obtiveram promessas. Obtiveram promessas. Deus disse que faria coisas para esses homens e essas mulheres. Deus disse que garantiria algo melhor para esses homens e essas mulheres. Fecharam a boca de leões. Venceram todos os inimigos. Verso 34. Extinguiram
a violência no fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. 1 Samuel 14 registra eventos assim, dos quais são mencionados aqui. Livramentos, estamos fracos, estamos sucumbindo, estamos sendo pressionados, estamos sendo pisados, estamos sendo humilhados. Sentimos as nossas forças indo embora? Vemos inimigos poderosos? A única coisa que parece que nos resta é fugir? A solução para tais situações é unicamente confiar no Senhor. Porque colocar inimigos para correr, vencer guerras, tirar força de onde não tem, ser livres da morte, vencer todas as opressões, é unicamente pela fé. Verso 35: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Minha esposa estava contando o caso de uma criança que já estava sendo tida por morta após passar um certo tempo dentro da água, seus pulmões cheios de água, mas que um pouco de oração intercedeu, e que no hospital aquela criança recobrou a vida, voltou a viver, já tendo sido considerada morta. Onde o desespero bate na porta, onde o medo bate na porta, mas onde os nossos joelhos se dobram, onde os nossos olhos são erguidos aos céus, onde as nossas mãos são elevadas aos céus, não é onde nos resta a opção, a única opção que temos. Nós precisamos entender que Deus, Ele é a nossa única esperança, que Ele é a única fonte que nós temos para beber, para receber graça sobre graça, favor, e triunfarmos e vencermos e alcançarmos lugares mais longe. Alguns foram torturados. Já pensou? Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição
enfrentaram a morte. Casos assim estão registrados em 1 Reis. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, de açoite, sim, até de algemas e prisões. Situações das quais nós nem sequer fazemos ideia. Nós nunca passamos por coisas assim. Vejamos em que em nossa geração somos tentados por tão pouca coisa, se é que podemos comparar com as situações das quais o escritor aos Hebreus cita aqui. Verso 37. Veja as circunstâncias, quais são as suas? Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. 1 Reis, 2 Crônicas, Jeremias. Nos livros dos profetas, é o que mais podemos ver. Estamos iniciando o ano praticamente, e as nossas leituras bíblicas, elas precisam estar em dias, para percebermos o quanto este povo, que está registrado nas Escrituras, quanto esse povo caminhou, o quanto esse povo andou além do que poderiam ir, fizeram além do que poderiam fazer, viram coisas, tiveram experiências, morreram. Diz no verso 38, homens dos quais o mundo não era digno. Será que podemos falar isso a nosso respeito? Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Sim, pelos antros da terra. Nós podemos perceber aqui aquilo que o Senhor Jesus nos disse: entrai pela porta estreita, trilhe o caminho estreito. Homens dos quais o mundo não é digno, eles andam pelo estreito, eles vivem no estreito. É pelo estreito dessa terra, é pelo estreito dessa vida. Não é segundo os padrões desse mundo. Porque esse mundo não traz dignidade para homens de fé, para as mulheres de fé. Esse mundo não traz dignidade. Este mundo não nos honra. Este mundo não nos traz merecimento algum. Este mundo não nos traz a glória dos sofrimentos com Cristo. Verso 39. Ora, todos estes, veja a grande lista de nomes, veja a grande lista de circunstâncias e situações. Todos estes
que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ou seja, morreram todos com fé no Senhor. Mas todos esses que morreram com fé no Senhor são mais vitoriosos do que todos aqueles que desistiram. São mais vitoriosos do que todos aqueles que não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Mais do que todos aqueles que passaram deste mundo como desobedientes, como incrédulos. Verso 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, o cumprimento da promessa, onde o escritor aos Hebreus quer chegar aqui, que ele vai trazer isso mais à luz no capítulo 12, que é nossa próxima meditação, se Deus quiser, é que o Messias, o Cristo, seria a contemplação mais elevada de todas as promessas do Senhor. É o ponto final das promessas de Deus, das quais todos estes nomes contemplavam, mesmo que ainda não vendo, mesmo que ainda não conquistando, mas creram. A coisa superior a nosso respeito é o Senhor Jesus Cristo, é a vinda do Filho de Deus, é a vinda do Salvador do mundo. Eles passaram tudo o que passaram, morreram, para que sem nós não serem aperfeiçoados. Ou seja, o nosso aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento deles está unicamente na razão de nossa confiança somente em Deus, nossa fé somente em Deus, onde nós herdamos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É esse o ponto. O aperfeiçoamento deles e o nosso está em Jesus Cristo. E a grande lição para nós aqui são os efeitos da fé em nossas vidas. Nós não podemos duvidar. Nós não podemos ser incrédulos quanto às coisas que podem acontecer em nossas vidas. E nem podemos esquecer das coisas que já aconteceram em nossas vidas. Lembre-se dos menores. Você pode dizer assim: eu não tenho grandes experiências de fé, mas se apegue nas menores. Quantas coisas Deus já fizera em sua vida? Ele te chamou, Ele te resgatou, Ele te redimiu, Ele te conduz nas veredas do arrependimento, Ele te conduz nas veredas das confissões, Ele te traz livramentos de suas tentações, Ele te faz triunfar, Ele te faz vencer, Ele te faz caminhar, Ele te faz prosseguir, Ele te faz não retroceder, não voltar atrás. Não pense que você não volta atrás porque você é capaz de continuar em frente. A única razão pela qual você está firme até hoje é porque é Ele que te sustenta, é Ele quem te guarda. Veja os efeitos da fé. Quantas coisas aconteceram
na vida desses homens e mulheres de Deus, os israelitas. Nós certamente temos razões suficientes, exemplos suficientes de fé, para que a nossa fé não se vá, para que a nossa fé não desfaleça, mas para que a gente permaneça confiando no Senhor, sabendo que a vitória vem. Você pode não ver, a vitória vem. E ela vem. Amém? Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, pelo direcionamento, Senhor. Nós enfrentamos muitas coisas, ó Pai. Muitas coisas podem ser tentadoras. O mundo, o diabo e a nossa carne são afligidos. O mundo nos traz muitas ofertas. O diabo nos traz muitos enganos e mentiras a nosso respeito. Nos apeguemos a respeito do que o Senhor disse sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a continuar firmes, ainda que as forças de nossa carne sejam de ir contra a Ti. Mortifica-nos. Mortifica as obras de nossas carnes. Nos faz nos apegar às obras do Espírito. Guia-nos, Senhor, vitoriosos com fé sobre o pecado, sobre as tentações e sobre as circunstâncias que muitas vezes nós nos encontramos. Em nome de Jesus. Amém.